Olá, povo de Deus! Nós estamos agora iniciando mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Me chamo Geilson Francis. Estamos aqui para poder ministrar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja conosco até o final desse vídeo. E já adianto de pronto que será um vídeo maravilhoso, vai abençoar bastante a sua vida, então continue conosco até o final desse vídeo, ok? Gente, nós vamos estudar a lição de número 5, né, dessa vez, que tem como tema motim em família. Motim em família. Nós estamos estudando o segundo trimestre, né, a revista da CPAD, que tem como tema relacionamento em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então vamos, sem mais demoras, vamos agora para a nossa aula. Nosso texto áureo diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O que é murmuração, gente? Né? Para a gente já começar aqui meditando e trazendo uma reflexão. Murmuração nada mais é do que falar mal, né? Falar contra alguém, falar mal, né? Você falar mal de alguém ou de algo, né? Então você está ali murmurando. Não só murmurando, mas também existe a questão da contenda, né? A contenda que se estabelece exatamente no meio daqueles que murmuram. Nossa verdade prática diz o seguinte: das murmurações derivam as contendas. Olha, das murmurações derivam as contendas, as confusões, as brigas, as intrigas, né? Por isso devemos evitá-las em nossa família, evitar murmurações, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal dos membros, falar mal do comportamento de um irmão, na frente dos filhos principalmente, né? Então nós precisamos aprender a falar, não falar mal, né, das pessoas na frente das pessoas que nós conhecemos, principalmente dos nossos filhos, para que a nossa casa ela tenha paz e não tenha contendas, né? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Está em Números capítulo 11, do versículo 1 ao 7, do 12 ao 8. 12, 1 a 8, né? Vamos lá. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. E pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Aqui eles já começam a ficar querendo carne, né? Não, queremos carne. A gente não tem carne, para você estar comendo só maná, agora a gente quer carne. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa alguma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha a murmuração, né? Mais uma vez murmurar: essa comida, a gente só está comendo ovo, a gente não está comendo mais carne. Murmuração, está murmurando. E quem murmura está falando contra Deus, né? Está mais ou menos dizendo: olha, Deus ele não tem competência de nos manter no deserto. Deus ele não tem capacidade de nos manter nesse deserto. Estava falando contra Deus. Murmuração é falar contra Deus, né? Falar mal daquilo que Deus está fazendo, né? Versículo 7 diz: e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bélico, né?
Eu coloquei até. Não, coloquei não. Mas na frente eu vou colocar a imagem do maná, né? Branquinho, na mão, parecia esse pedacinho de pão, né? Que descia e o povo comia ali, se alimentava no deserto. E a palavra maná significa o que é isto, né? O que é isto? Porque foi exatamente a surpresa que o povo sentiu quando o maná ele veio, né? O maná veio do céu, o povo ficou observando e admirado e surpreso e começaram a se questionar, perguntando o que é isso, né? Ficou maná, ou seja, é maná, é isso. Números capítulo 12 diz o seguinte: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor não o ouviu? E era o varão Moisés muito manso. Moisés era um homem manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Mas assim, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo de número 8, eu não coloquei aqui, mas eu vou citar aqui para vocês, certo? Vou colocar aqui Números, capítulo de número 12, versículo de número 8, né? Vamos ver aqui. Diz assim a palavra do Senhor: boca a boca falo com ele. Deus falando de Moisés, né? Deus falando a respeito de Moisés. Claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu povo, contra Moisés, né? Deus faz uma pergunta: por que vocês não tiveram temor no coração, né? Falar de uma pessoa que eu chamei, eu falo com ele boca a boca, eu tenho um relacionamento com ele, vocês ficam aí murmurando, trazendo contenda para o meio do arraial, né? Então Deus aborrece completamente aqueles que estão no meio de um rebanho e fica causando problema, celeuma, contenda, dissensão, separação. Então, se você conhece alguém que está na igreja só causando problema, esse tal tem que tomar muito cuidado, porque difícil e duro para o homem é cair nas mãos do Deus vivo, certo? Nossa introdução diz o seguinte: nessa lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia. Por isso, aprendemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Então, a nossa lição a gente vai estudar, né? E nosso objetivo é exortar cada um daqueles que vão ouvir essa aula de escola bíblica dominical a respeitar uns aos outros enquanto membros da família e evitar a murmuração e a contenda no meio familiar, para que não haja falta de paz no meio da família, né? Para que a paz possa realmente reinar no meio da família, nós precisamos tirar do nosso meio tanto a contenda como a murmuração. Mas o que é motim, né? Já que nossa lição fala de motim em família, o que é motim? Trouxe para vocês aí a definição de motim. Motim significa insurreição organizada ou não contra qualquer autoridade civil ou militar instituída, caracterizada por atos explícitos de desobediência e não cumprimento de deveres, de desordens, e acompanhada de levante armado e de grande tumulto, né? Pode ser de levante armado e grande tumulto, mas é caracterizado pela desobediência e o não cumprimento de deveres, né?
É uma insurreição, organizada ou não, contra qualquer autoridade, seja civil, militar, seja contra Deus, né? Então, motim significa exatamente isso, né? Uma insurreição, uma desobediência explícita, né? Uma desorganização, uma desobediência, um não cumprimento de deveres. E o que é rebelião? Rebelião é o ato ou efeito de rebelar-se. É uma oposição à autoridade ou poder dominante. Então, quando Miriam e Arão eles se põem contra Moisés, eles não estão, na verdade, indo contra Moisés. Muito pelo contrário, eles estão indo contra Deus, porque foi Deus que o chamou, foi Deus que chamou Moisés para poder realizar a obra de Deus, para poder estar à frente do rebanho. Deus fala, olha, eu falo face a face com ele, boca a boca, face a face com Moisés. Eu não preciso falar em sonhos, eu não preciso falar através de revelações com Moisés. Eu falo com ele face a face. Então eu chamei para esta obra, para esse ministério, e eu não vou aceitar qualquer tipo de murmuração, contenda, levante, rebelião, motim contra aquele a quem eu instituí como autoridade e ministro no meio de vocês, né? Mais ou menos isso Deus fez, né? Tanto com o povo, porque o povo também se rebelou algumas vezes, né? Murmurou do maná, murmurou outras vezes e foi castigado, e Moisés intercedeu pelo povo. Então, o povo também murmurou, trouxe contendas. Então, realmente, a liderança de Moisés passou por diversos desafios. Não é fácil você estar à frente de um rebanho. Não é fácil você estar na frente de uma igreja. Não é fácil, certo? A influência negativa da murmuração. Assim nasce o motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência, como eu falei, ou a uma reação negativa contra regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números 11 e 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminam na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião familiar do legislador de Israel. Então vamos lá, vamos ver aqui cada uma dessas murmurações, cada uma dessas rebeliões, né? Vamos ver essas 3 queixas aqui que nós encontramos em Números, capítulo de número 11 e também no capítulo de número 12. Então a primeira queixa que nós encontramos está exatamente Israel saindo, né, da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e de se depararem com um inóspito deserto, né, um lugar seco, um lugar onde o sol é causticante, onde você não encontra nada ali verde, vivo, né? Você não encontra nada ali de interessante. Então os israelitas começaram a reclamar de Moisés, os que haviam trazido dizendo, né, que Moisés havia trazido eles para morrerem naquele lugar. Quando eles diziam com saudade do Egito, né? Eles tinham saudade do Egito. Então aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, como também a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro do Egito. Até parece que o povo não se lembrava mais, né? O povo é assim, o povo sofre na chibata, na peia. Aí depois, quando eles recebem o livramento, que recebem a bênção do Senhor, que eles estão na bênção, eles começam a pensar novamente na época que eles estavam lá em Sodoma e Gomorra, quando eles estavam lá no Egito sofrendo. Mas eles não lembram do sofrimento, não. Eles vão lembrar o que? Da parte boa, né? Que eles acham que é boa, né? Mas lá a gente tinha cebola, a gente tinha alho, a gente comia essas coisas. Aqui a gente só come maná. Então eles começam a murmurar. Começam então a falar contra Deus, a falar contra a liderança de Moisés.
E Deus ele começa a julgar o povo por causa dessa rebelião, por causa desse motim que eles estavam ali fazendo injustamente contra o servo de Deus, o servo Moisés, né? Por isso ele operou um juízo de fogo, né? Destruiu um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar, né? Deus trouxe juízo contra os murmuradores. A segunda queixa que nós temos aqui após experimentar o juízo de fogo no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná. Ah, esse maná é muito ruim. Ah, meu Deus do céu, lá a gente comia bem, a gente tinha alho, a gente tinha tinha cebola, a gente tinha carne, meu Deus do céu, aqui a gente só tem maná. O povo começa a reclamar novamente contra Deus, né? Começa então a reclamar novamente com saudade dos alimentos do Egito. Aqui a gente vê como o povo ele tem facilidade de se esquecer do sofrimento e começar a murmurar, né? Achar que está sofrendo mais do que estava sofrendo antes, né? E eles não paravam para pensar que eles estavam livres. Eles tinham acabado de receber um livramento de Deus, foram livres da sua escravidão, dos trabalhos forçados, a qual eles eram submetidos, né, lá no Egito. Mas eles não estavam pensando nisso, não. Eles estavam reclamando, né? Quantas pessoas não saíram do mundo? O cara sofria, o cara só vivia na bebida, na balada, gastava tudo, brigava com a mulher, era a maior confusão do mundo. O cara vivia na droga, o cara vivia fumando, se desgraçando, matando a si mesmo. Aí conhece a Jesus como Salvador, Jesus faz um limpa nele, né? Tira, restaura, deixa o camarada bonito e tal. Aí depois de algum tempo, o camarada já tá reclamando, já murmurando: ah, essa vida miserável. Não lembra que a vida miserável mesmo era aquela que ele estava travando, que ele estava vivendo no passado, no pecado, se destruindo, né? Ele não lembra mais, ele começa a reclamar. Era mais ou menos isso que aconteceu com o povo de Israel ali no deserto, né? Então eles se esqueceram dos milagres operados pelo Senhor, se esqueceu do mar vermelho que se abriu, né? Se esqueceram da transformação da água amarga em doce e outros milagres maiores que Deus fez ali no deserto. Eles estavam simplesmente esquecendo para poder dar lugar a reclamações descabidas, e é exatamente isso que Deus ele abomina, tá? A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus, e é verdade. A terceira queixa está no capítulo de número 12, né? Após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, que nós vimos, temos a rebelião de Miriam e Arão. Agora é uma rebelião familiar, uma rebelião. Eles se colocam contra a autoridade de Moisés, né? Nós vimos aí a definição de rebelião, nós vimos também a definição de motim, que é mais ou menos parecido. Então nós estamos agora diante de dois irmãos que estão querendo se colocar, se opor à liderança, se opor à autoridade de Moisés, uma autoridade que foi instituída, que foi colocada por Deus, né? Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. Então, não era simplesmente porque eles estavam reclamando da mulher cuxita, mas existia um sentimento de inveja por trás daquela situação. Existia um sentimento de inveja, né? E nós estudamos sobre inveja agora na última lição. Nós vimos
o que significa inveja, né? E quando eu estava explicando para os irmãos aqui da igreja, eu tive dando essa aula agora recentemente, expliquei para eles o seguinte: olha, inveja não é somente a pessoa desejar o que é o do outro. Inveja não é simplesmente a pessoa querer um carro que o outro tem. Isso não define, né, a inveja. A inveja vai muito mais além disso e tem um sentido muito mais destrutivo, né? A inveja é um sentimento de querer ver o outro se dar mal. A inveja é um sentimento de querer que o outro seja aniquilado, né? Existe por trás da inveja um sentimento de aniquilação, de querer que o outro, a qual eu invejo, ele deixe de existir, que ele seja colocado para trás, né? Existe um desejo de ver aquela pessoa sofrer. Então, quando a gente vê um invejoso, o invejoso ele não quer apenas aquilo que a pessoa tem. O invejoso ele quer ver o outro ser destruído. O invejoso ele quer ver o outro ser morto, aniquilado. Nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada de invejas que mataram. Invejas que matam, né? Nós vemos, por exemplo, Abel e Caim. Caim matou Abel por inveja, porque a oferta de Abel foi aceita e a dele não. Ele foi lá e matou seu irmão Abel por causa da inveja, né? Ou seja, eu não posso viver num mundo onde tem aquela pessoa que tem, né? Segundo o invejoso, ele acha que o outro é melhor do que ele. Ele acha que o outro tem uma condição melhor do que a dele. Ele acha, então, ele vai querer o quê? Que aquela pessoa deixe aquela condição. Outro caso de inveja na Bíblia, que a gente estudou na lição passada, é de José. Né? A inveja foi que fez, o ciúme e a inveja foi que fizeram com que os seus irmãos vendessem, mas a vontade, né, primeira dos irmãos era matar José. A vontade primeira dos irmãos José era deixar, tirar José da existência, porque segundo eles, fazendo isso, não estariam mais recebendo a perturbação que José trazia para eles e nem viriam mais o pai Jacó beneficiando, né, o José mais do que os seus outros irmãos, né? Então, para poder eles não terem ou não presenciarem mais essa situação, resolveram no seu coração matar José. Não tiveram coragem, venderam, mas a vontade deles era aniquilar, levar José para o mais longe possível da presença dele. Esse é o sentimento do invejoso. O invejoso ele não suporta a presença daquele pelo qual ele inveja. O invejoso ele não suporta a presença daquele pelo qual ele sente aquele sentimento, né? Ele não suporta a presença. Ele pode até aturar. Ele pode até não ter coragem de matar, ele pode até não ter coragem de afastar, de destruir, de puxar o tapete, mas ele tem o desejo de ver aquela pessoa se dando mal. E quando ele vê algum problema com aquela pessoa, ele se alegra, né? Ele pode até chegar perto da pessoa, né? Se aproximar, dizer eu sinto muito porque você está passando por isso, mas dentro dele ele está feliz, ele está soltando fogos, porque ele é invejoso, ele gosta, ele quer ver aquela pessoa se dar mal, e ele vibra com isso, ele se empolga por isso. Isso é inveja. A inveja ela é maligna, a inveja é carnal, a inveja tira as pessoas do céu. Existem pastores que têm inveja uns dos outros, porque a igreja é maior, porque tem maior número de membros, porque tem um dízimo mais alto, e ele fica ali anelando dentro de si que aquele pastor que tem o dízimo mais alto, que tem a igreja maior, que tem isso, que tem aquilo, que ele acha que é maior do que ele fica torcendo para que esse pastor ele venha se dar mal, ele venha trair a esposa, ele venha perder a sua moral, ele venha perder seu ministério, para que ele possa sobressair. Então, no fundo, o invejoso ele tem um sentimento de baixa estima, né? Um complexo de inferioridade em relação à pessoa pelo qual ele inveja.
né? Então, existe isso. E nós temos mais uma vez nessa história outro exemplo de inveja na família, né? Eles querendo os mesmos benefícios para eles. Moisés tinha um benefício de falar diretamente com Deus, ele era o protagonista e eles eram apenas os coadjuvantes, né? Então sempre tem esse sentimento no invejoso, né? O outro é maior do que eu, o outro ele faz uma obra mais importante do que eu, o outro aparece mais do que eu, o outro fala melhor do que eu. Então eu quero que ele deixe de existir, eu quero que ele se dê mal, eu quero que ele seja destruído, e se eu não fizer isso, mas eu torço para que isso aconteça na vida dele, né? Tem pessoas que não têm coragem de fazer, mas tem pessoas que têm. Tem pessoas que têm coragem de vender, nós vemos isso na Bíblia. Tem pessoas que têm coragem de matar, nós vemos isso na Bíblia. E tem pessoas que se levantam contra a autoridade dos outros por causa da inveja. Muitos problemas na igreja, né, acontecem por causa da inveja. Então a gente precisa entender, primeiro, que a inveja é obra da carne. E para nós vencermos as obras da carne, nós precisamos produzir fruto do Espírito Santo. Amor, paz, longanimidade, benignidade, né, temperança, domínio próprio. Nós temos que produzir esses frutos para que a inveja não venha imperar na nossa vida. Mas se nós, olhando para dentro de nós mesmos, identificarmos em nós inveja nossa em relação a alguma pessoa próxima de nós, então a gente precisa trabalhar isso, tá? A gente precisa tratar esse mal para que a gente possa se livrar desse sentimento, porque é um sentimento que faz a pessoa sofrer. O sentimento de inveja é um sentimento que faz o outro sofrer. A pessoa sofre. Ele tanto sofre como ele, por causa do seu sofrimento, ele quer ver o outro sofrendo também. Mas imagine aí com o invejoso vendo o outro, né? Aparentemente ele acha que o outro é melhor do que ele, e ele ficar se remoendo, sofrendo. Então é um sofrimento. Ter inveja é sofrer. É sofrer. E muitas vezes a pessoa, para poder acabar com aquele sofrimento, ele quer que o outro seja aniquilado, deixe de existir. Por isso que existe o sentimento de aniquilação na inveja. E por isso que é demoníaco também, certo? Vamos para frente. O motivo da rebelião de Miriam e Arão foi a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Eles também tinham que participar da liderança sobre Israel, né? Miriam era profetisa, Arão, sumo sacerdote. Eles já tinham funções dadas por Deus. Deus tinha dado funções para eles no meio do arraial, no meio do povo, né? Mas eles, por isso, julgavam ter autoridade que Moisés. Julgavam ter a mesma autoridade que Moisés, né? O irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo juntamente com Moisés, né? Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Não era de exercer a liderança, mas de cooperar com a liderança de Moisés. Então esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente com Moisés, lá em Números 12:2. Não falou também com nós? Então Deus não fala apenas, só fala com ele, não fala com a gente também não? Então uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão. Por quê? Por causa da preferência de Deus em relação a Moisés e da autoridade que Moisés recebeu de Deus para poder estar à frente do rebanho, né? Tudo isso contra o próprio irmão, o desejo de querer o desejo de querer o lugar do outro, né? Isso acontece muito na igreja. Isso acontece muito na liderança, né? Eu quero o lugar daquele pastor ali. O pastor ali está em destaque nesse estado. Eu quero ter o destaque que ele tem. Mas só que eu não tenho. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar ele desse cargo. Eu vou tirar ele dessa posição. Se eu não fizer isso diretamente, eu vou torcer para que alguém faça, para que algo aconteça, para que ele perca aquilo e eu conquiste. Aqui eu tenho aquilo no lugar dele. Invejoso, deseja o mal do outro. Tudo isso eles fizeram contra o seu próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje.
Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas, tá? Então, quando a inveja se instala no seio familiar, isso pode trazer morte, destruição, violência, falsidade, contenda, murmuração, rebelião, todas as obras da carne, todo tipo de malignidade, todo tipo de destruição, de facção, de separação, tudo que não presta pode estar acontecendo se a inveja estiver no meio do arraial, da igreja. Então, gente, se você percebe que está acontecendo isso lá na sua igreja, ore, comece a orar, fale com o pastor, vamos orar para que Deus possa destruir de uma vez por todas esse sentimento de inveja no meio da igreja. O motivo familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúmes contra o seu próprio irmão. Mais uma vez o ciúme e a inveja. Mais uma vez o ciúme e a inveja destruindo, né? Mais uma vez a força da inveja, a força do ciúme, destruindo mais uma família, destruindo mais uma igreja, mais um arraial, trazendo murmurações, trazendo confusão, trazendo briga, trazendo desentendimento. Mais uma vez nós estamos aqui presenciando mais uma história de ciúme. O que é o ciúme? O ciúme é você não medo de perder o seu objeto de amor, né? No caso aí, o objeto de amor de Arão e Miriam era a posição, era o cargo, era o que eles almejavam, né? Eles almejavam aquilo. Então eles tinham ciúme de Moisés porque ele exercia aquele papel e eles queriam exercer aquele papel, né? Nós podemos também dizer que o objeto de amor deles também, né? Ou seja, o objeto de amor deles era o cargo. Era o cargo. Eu quero o cargo. E pessoas que querem o cargo a qualquer custo são pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para poder prejudicar e alcançar aquilo que eles querem, né? Então, gente, infelizmente essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés, porque trouxe contenda no meio do povo. O povo começou a contender contra Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Então devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. A prática do respeito mútuo entre os familiares, certo? Então é isso que deve haver no meio da família para poder vencer um equilíbrio na família, espiritualmente falando, né? Para que não haja o sentimento de inveja, de desagregação, separação, confusão, briga, intriga no meio da família. Moisés, um homem manso e humilde. Moisés, ele não saiu para pancada, para porrada, né? Vamos brigar, vamos para confusão. Eu vou para confusão, porque aí, meus irmãos, você pode ser irmão como for, eu vou para confusão. Vocês não querem meu lugar? Vocês não estão vindo para cima de mim? Vocês não estão levantando o calcanhar contra mim? Pois vai ter guerra. Foi assim que Moisés agiu? Não. Moisés era manso. Ele vai orar. Não vou revidar, não vou falar mal, não vou falar contra, não vou xingar, não vou agir com ignorância, não vou ameaçar de morte, não vou fazer nada disso. O que eu vejo aí, gente, infelizmente a internet é um lugar onde a gente vê muito escândalo, né? Principalmente entre irmãos. Irmãos brigando um com o outro, irmãos ameaçando um ao outro, irmãos xingando, chamando de canalha, chamando de um de falso, outro de errado, outro disso, outro daquilo, e a gente fica vendo essa confusão toda no meio dos irmãos, no meio da liderança, a liderança, viu? Entre liderança da igreja evangélica no Brasil, a gente vê confusão dessa na internet. E por quê? Porque falta muitas vezes humildade nos líderes.
Tá faltando humildade, tá faltando mansidão, tá faltando fruto do Espírito na vida da nossa liderança. A nossa liderança está precisando de fruto do Espírito Santo na vida, né? A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia entre os outros homens. O Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados pacificadores. Quem são os pacificadores? Aqueles que apaziguam as brigas. Apaziguador é aquele que é da turma do deixa disso. Não vamos prolongar essa discussão, vamos parar por aqui, né? Vocês lembram de Isaac? Foi Isaac, se eu não me engano, que abria um poço, aí vinha um inimigo, pegava o poço. Ele ficava brigando, ele saía na faca com a pessoa, na bala? Não. Ele entrava com uma ação judicial? Não. Ele ia lá, deixava: você quer esse poço aí? Foi eu que cavei, mas tudo bem, fique com ele, eu vou cavar outro. Isso é uma pessoa que tem sentimento de pacificador, de pacificação, que quer pacificar. Certo? Então, os pacificadores são aqueles que evitam confusão. É o pessoal da turma do deixa disso. Porque eles serão, os pacificadores, chamados filhos de Deus. Por quê? Porque Deus, o Pai, ele é pacificador. É fruto do Espírito a paz, a pacificação, né? A mansidão. Essas atitudes, enfatizadas pelo nosso Senhor, estavam presentes também na liderança de Moisés. Quantos líderes hoje não precisam de mansidão? E ficam se justificando, porque as suas ignorâncias, ficam justificando as suas falas, xingamentos, seus desrespeitos, suas brigas na internet, justificando, dizendo que é Deus, que é a palavra de Deus, que está defendendo Deus. Deus não precisa de defesa. Deus não precisa se defender. Deus não precisa desse tipo de defesa. Deus sabe se defender. Deus sabe se defender, meu irmão. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer autocontrole, irmão. Isso é fruto do Espírito Santo. Ser manso é ter autocontrole, ter domínio de si. A mansidão é uma qualidade do fruto do Espírito Santo. Está em Gálatas capítulo 5, verso 23. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira, pela raiva, pela confusão. Tem gente que fala com tanta raiva que cospe a tela do vídeo, o microfone. De tanta raiva, você vê na face a raiva que a pessoa tem do assunto que ela está tratando. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus o perdoasse. Olha, a gente precisa... Nossa liderança evangélica das Assembleias de Deus, principalmente, que eu sou assembleano, nossa liderança, as principais que você talvez esteja passando aí pela sua cabeça, nomes de pessoas aí enquanto eu estou falando... De pastores conhecidos, pastores famosos. A nossa liderança precisa aprender a praticar o fruto do Espírito Santo para ser exemplo. Para ser exemplo no meio dos fiéis, no meio dos irmãos, no meio dos pequenos da casa do Senhor. Precisa dar o exemplo. Nossa liderança precisa dar o exemplo. Precisa ser mansa, precisa ser humilde. Eu vou deixar as pessoas passar por cima de mim. Olha, essa é uma mentalidade mundana que eu vejo muito crente ter. Eu vejo muito crentes hoje ter essa mentalidade de achar que ser manso é ser fraco. Ser manso é ser covarde. E não é. Certo? Então, eles mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. É a mesma oração de Estevão em relação aos seus algozes que estavam lhe matando. Ele não amaldiçoou os que estavam lhe matando. Eles disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem quem faz. A mesma coisa fez Jesus na cruz.
Esse é o sentimento do cristão, do líder que quer dar exemplo nessa sociedade em relação aos ímpios, aos pecadores, né? Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. O que é mansidão na Bíblia, gente? O que é mansidão na Bíblia? Mansidão é a qualidade daquele que é temente a Deus, justo, humilde, doutrinável e paciente nas horas de sofrimento. Aqueles que possuem esse atributo são meigos, são amáveis e dispostos a seguir Jesus. O seu temperamento é calmo, dócil, tolerante e submisso. Vou repetir. O temperamento de quem é manso é calmo, dócil, tolerante e submisso. E aí, quando eu vejo a liderança da igreja hoje discutindo assuntos, brigando, principalmente sobre questões de pecado, de homossexualismo, de aborto, enfim, né? A forma como nós agimos e travamos a discussão é de uma raiva, é de um ódio terrível, né, dessas pessoas, como se as pessoas elas não fossem, como se a gente não soubesse que por trás da ação, da atitude daquelas pessoas está o pecado. Mas Deus quer alcançar os pecadores, mesmo que eles estejam praticando pecado, né? Mas a gente não, a gente quer brigar, a gente quer a confusão, a gente quer a justiça de Deus a qualquer custo. Aí a gente fica dizendo, não, mas Deus é justiça. Não, o que está por trás das discussões, principalmente essas discussões de pauta, essas pautas políticas, o que está por trás disso é a justiça própria da igreja e não a justiça divina. A justiça divina virá, chegará, mas não é agora. A justiça divina chegará no futuro para todos aqueles que praticam iniquidade e pecado. Deus é amor e Deus está salvando e a igreja precisa levantar a bandeira da salvação agora, porque nós estamos vivendo o tempo da graça. Quem está pecando, a Bíblia Sagrada está lá dizendo o que é que acontece com quem peca. Não preciso estar passando na cara de ninguém. Não preciso estar agindo com raiva, zangado, brigando, lançando os outros no inferno, porque essa é a vontade daqueles que falam com raiva. Eles usam a Bíblia para poder expressar um sentimento que está dentro do seu coração, um sentimento vingativo e de raiva. Mas a Bíblia está dizendo, a gente precisa ser manso e humilde, né? Versículos sobre mansidão, gente. Alguns versículos aqui para vocês. Mansidão, Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Colossenses capítulo 3, verso 12 a 14 diz o seguinte: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Olha, povo escolhido de Deus, e aí Paulo está exortando, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revistam-se do amor. Revistam-se do amor. Ouça você que diz que é manso, mas que solta venenos, que fala com raiva, com ira, como se quisesse se vingar, ou matar, ou destruir, ou aniquilar o outro. Ouça a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, verso 12 a 14. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Nós temos 1 Timóteo 6,11, diz: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1 Pedro capítulo 3, verso 15 a 16 diz: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso como? Brigando. Esses homossexuais, esses vão pro inferno, que a Bíblia diz, né?
A Bíblia, o que é que Paulo está dizendo? Olha, vocês têm que estar preparados para falar da esperança de vocês e mostrar a razão da esperança que vocês têm. Mas ele diz, vocês precisam fazer isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Tá vendo? Falem com mansidão, conservando a boa a consciência, né? 1 Pedro 3,4 diz: ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O que é de grande valor para Deus? Um espírito dócil e tranquilo. Gálatas 6,1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, não é brigando e lançando o povo no inferno, não. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então vá cuidar da sua vida, aqui está dizendo. Vá cuidar da sua vida. Se você for restaurar o outro, faça isso com mansidão, não é brigando e lançando o outro no inferno, não. É isso. Provérbio 29:22 diz: o homem irado provoca brigas, o de gênio violento comete muitos pecados, né? Um homem irado é o que a gente vê na liderança aí. Alguns, né? Alguns. Homens irados que provocam violência, né? O cara tem um gênio violento, ele comete muito pecado, né? Provérbio 15:1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Não, mas eu tenho que falar. Eu não tenho papo na língua, eu tenho que falar o que Deus mandou. E aí, irmão, vá se converter, vá pedir a Deus mansidão e humildade. Continuando, 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 24 e 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Apto para ensinar, não convém brigar, viu? Mas amável para com todos. Apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus, corrigir com mansidão o que lhe opõe, né? Corrigir com mansidão o que lhe opõe, que se coloca contra, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha aí, vocês têm que fazer isso com mansidão, levar eles ao conhecimento da verdade, desarmando, né, a bomba que Satanás colocou na vida deles, né, os aprisionando para fazer a sua vontade. Lucas 6, 27 e 29, para a gente concluir, diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, abençoe os que vos amaldiçoam, orem por aqueles que vos maltratam. Se alguém bater em você numa face, oferece a outra. E se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar também a túnica, né? Sejam tolerantes. Essa é a passagem, é a palavra para você nesse dia. Então, gente, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso da liderança com os hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir a Israel à terra prometida. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre ele e começou a profetizar. Gente, quem deu essa orientação foi o sogro de Moisés, né? Foi usado por Deus, né? Para poder dar uma sugestão bacana pro Moisés, né? Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outrossim,
É uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família e em nós. O caráter de Cristo seja manifestado em nós, principalmente a mansidão e a humildade. A punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Eles foram convocados para fora da tenda para poderem Deus falar com eles. Né? Então Deus falou diretamente contra eles, né? E ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa, como essa figura aqui diz, mostra da novela, né? Miriam ficou leprosa imediatamente. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequências trágicas. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é o comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito Santo. Acabar com a reputação é coisa de invejoso, tá? A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família, é o Espírito Santo. Para nós concluirmos, terminarmos a nossa lição de hoje, o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grande prejuízo moral e espiritual à família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Então, nós precisamos andar no Espírito. E a carne sempre vai militar contra o Espírito, mas a gente precisa fortalecer o Espírito para vencermos a carne, tá? Então, gente, quero aqui desde já agradecer. Eu tenho certeza que essa aula foi muito gostosa, muito proveitosa. E a gente tem muito aqui que aprender com essa lição. Espero que você tenha aprendido, espero que a gente possa meditar e refletir sobre tudo que falei, sobre tudo que está escrito na lição e que a gente possa colocar nossa vida nos eixos para a glória do nome do Senhor, tá? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.